que vocês acham de ligar a cachoeira? Eu acho bom. Desligar a cachoeira. E a luz? E a luz. Não, desliga os dois juntos, é um botãozinho lá. Porque, assim, no metade do debate vai dar vontade de ir no banheiro e tal. Bom, boa noite, gente. A gente está começando mais um Amiciclo Debate. Esse está sendo um formato diferente, a gente quis trazer aqui para o lado de fora, para ser não só mais agradável a visão e tudo mais, mas também a gente permitir realmente aqui que a gente tivesse uma comida, uma bebida, para a gente poder também, ao final do debate, para o final do debate, né, a gente não só parar aqui, né, mas a gente continuar conversando e tudo mais, certo? Hoje o debate a gente vai debater o tema que vai ser a bicicleta na cidade, para lazer e para trabalho, né, para transporte. No intuito, assim, sabe, de discutir um pouco mais sobre como integrar, né, todos esses grupos que muitas vezes têm desacordos com algumas questões, né? E para a gente tentar entender, né? Tipo, como é que é a questão da bicicleta para o lazer e o pessoal da bicicleta para o lazer tentar entender como é que é para o meio de transporte, né? E aí, hoje a gente vai ter a presença de Miriam Sonoda, né? Que participa de 4 grupos, é madrinha de 4 grupos de pedal. O Chico Blau, né, que é do Faca na Catraca, e aí já tem um trabalho, se eu não me engano, né, Chico? A gente vai falar um pouco aqui, mas um trabalho um pouco mais misto, não é só o grupo pedal, mas também tem outras questões. JP, do Bike Anjo, né, que já é uma questão de realmente começar a iniciar as pessoas da bicicleta para o trabalho mesmo, né, carregar a pessoa, né, para ela sentir um pouco da cidade. Eu vou ficar mediando o debate, mas sou da Amiciclo, a gente, da Associação Metropolitana de Ciclistas, a gente estimula realmente a bicicleta como meio de transporte, mas, claro que a gente entende a questão transversal da bicicleta, que ela não é só meio de transporte. Uma frase que eu gosto muito do meu irmão é que é a seguinte: se eu pudesse ir para o trabalho de montanha-russa, eu iria, mas como não tenho voo de bicicleta, que é o mais próximo que tem disso. Então, eu acho que é muito disso, da questão da bicicleta. Para mim, pelo menos, o transporte é a parte do meu lazer, entendeu? Antes de começar mesmo o debate, eu queria saber se o pessoal da SVB gostaria de dar uma palavrinha. Bárbara. Deixa queimar, pô. Então, Bárbara, que da Sociedade Vegetariana de Brasileiro, né, vai dar uma palavrinha sobre. Boa noite. Bem, além de ser da SVB, eu sou da Amiciclo, sou associada já faz vários meses. Eu conheço muitas pessoas que são ao mesmo tempo ciclistas e veganos ou vegetarianos. E eu tenho percebido que tem vários pontos que levam as pessoas a irem por esses dois caminhos. Apesar de, a princípio, pode não ter nada a ver como você escolhe se movimentar pelo mundo, ou como você se alimenta, mas tudo faz parte de um outro paradigma, de modo de vida que a gente tenta difundir. A bicicleta é uma excelente ferramenta para humanizar as cidades, aproximar as pessoas, criar relações mais humanas. O veganismo, ele propõe a mesma coisa, só que não só entre os humanos. A diferença é que amplia a consideração moral para outros seres. Então, ambos têm esse caminho de tentar criar relações mais humanas e tentar também, ao mesmo tempo, tem toda a questão ambiental que são duas escolhas de vida que contribuem muito para diminuir a pegada ecológica da gente. Tá? Então, assim, geralmente quem se preocupa com o meio ambiente acaba pensando em alimentação e mobilidade também, porque ambos têm um impacto significativo. Eu andei usando a pegada ecológica nas aulas com os alunos meus e pedi para todo mundo da turma, uns 40 alunos, calcularem a pegada deles.
E o que a gente percebe é que já existe uma pegada coletiva, por morar numa cidade grande, que já é muito alta. Então a nossa margem de manobra é bastante limitada. Tá? Mesmo que você faça todas as escolhas que procuram diminuir o impacto, o fato de você morar numa cidade grande já tem você já herda um passivo muito alto. Então, quanto mais a gente buscar várias questões na nossa vida que a gente possa modificar rumo a um modo mais sustentável, mais a gente consegue contribuir. Mesmo tendo essa limitação coletiva, a gente dentro do nosso âmbito de escolha, a gente consegue contribuir mais. Enfim, sobre a SVB, não sei, alguém aqui conhece a SVB, já ouviu falar? Tá? É uma sociedade que tem 10 anos, em âmbito nacional, aliás, completou 11 já. Aqui em Recife o grupo existe há 4 anos, tem grupo em várias cidades do país. E o trabalho da gente é disseminar informações e a partir das informações as pessoas vão vendo o que é que faz sentido para elas, o que é que elas acreditam que possam contribuir ou não. Então é isso, a gente solta as sementes e vê onde o terreno for fértil, a gente espera que gere mudanças, reflexões, tá? Enfim, se quiserem saber mais alguma coisa, podem me procurar depois. E no mais, a gente tem umas comidinhas aí. É para falar das comidas ou não? Fazer uma... Bem, a gente trouxe hoje falafel, que é um bolinho de grão de bico árabe, tradicional, em alguns lugares como Israel ou Palestina. É comida de rua, feito cachorro-quente em outros lugares. Enfim, tem o molhinho de tahine, que é uma pasta de gelim para comer junto. Tem a caponata, que é um antepasto italiano, que é berinjela, pimentões, azeitona e tal, para comer com torrada. Tem, esqueci o outro, pastel de 2 sabores. E tem bolo de cenoura com chocolate, tá? Tem suco de manga e tem cerveja, que eu acho que todo mundo já viu. Enfim, todos os pratos não têm nenhum ingrediente de origem animal. E eles são todos o mais artesanais possíveis. Então, foi feito lá em casa e quase tudo, assim, mínimo de industrializados. Tá? Isso é uma coisa também que eu acredito muito. A gente fugir muito do industrializado por todo o problema ambiental, um modelo de produção que gera exclusão social e outras questões. É isso. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Aproveito até para falar um pouco de um filme que eu assisti um dia desse, que é No Impact Man. Tem no Netflix e tal. É um filme que é um cara que ele já tinha feito um livro que era Como Viver Sem Impacto, e ele vai passar um ano com a família tentando fazer impacto zero, tipo, sei lá, com 6 meses, 8 meses, assim, e eles desligam a luz de casa. E para nem a luz, eles moram no 9º andar, sobem todo dia a pé. E o cara é vegetariano, já para diminuir, eles começam a comer fora e tudo mais, e no final, né, perguntam o que é que um ou outro quais hábitos que um gostaria de manter, né, a mulher principalmente, que era uma mulher bem consumista, a mulher dele e tudo mais, como é que não é? Isso é muito legal o filme, porque ele também junta isso, né, eles tinham um carro, aí passam a andar de bicicleta, e, né, ela tem uma alimentação mais carnívora, passa a comer mais e tal. Enfim, queria só terminar aqui dizer, esse espaço aqui que a gente está é a Plexus, né? Onde a gente é incubado, né? É um espaço de incubadora de projetos, tanto de associações, como grupos não organizados, como até empresas. Então a ideia do espaço realmente é essa de integração e tudo mais. E hoje a comida veio com Ecolivre, exatamente já para diminuir a pegada ecológica de tudo. Então vamos começar o impacto, vou chamar nossos debatedores à mesa. Chico, está chegando aí. Então, Miriam. Chega aí, JP. Já falei, acho que não começa com ninguém. É uma cadeira. Diminuir uma cadeira. Bom, gente, também mudando um pouco assim, o formato, como a gente não tem apresentação nem nada, como costumeiramente tinha, a ideia vai ser realmente ficar mais aberto o debate, da gente discutir aqui. Eu vou puxar algumas questões,
Claro, pedir primeiro cada um se apresentar, falar o que faz, como o grupo atua, né? E a partir disso a gente pode sair algumas questões, inclusive já de vocês, se já forem suscitando o interesse. Pode ser assim? Beleza, vamos começar. Eu vou começar de lá para cá. Vou começar com Miriam Sonora. Eu não queria segurar o microfone. Então, vamos atender. Boa noite, gente. Para mim é um momento assim, muito feliz, prazeroso, inclusive, porque eu dei minha bicicleta, eu tinha 10 anos, foi da Mesbla. Acho que ninguém aqui lembra dessa loja. Eu lembro. Né? E há 49 anos eu pedalo, né? Então, para mim, assim, numa época que eu pedalava, segura aqui, a gente diz o milagre e mostra o santo, né? Eu trouxe até aqui, ó, uma nota fiscal de uma bicicleta que eu comprei, que eu achei em 1992. Tinha tanto zero que quando eu botei isso aqui no Facebook, disseram, Lídia, tu levou um carro forte para comprar essa bicicleta, né? Mas para vocês verem. E é uma época assim que eu implorava as pessoas, gente, compre bicicleta, pedalem, é maravilhoso. E as pessoas olhavam assim para mim, então a bicicleta começou, inclusive, até mais a ser divulgada dentro de Pernambuco, depois do Parque da Jaqueira, né? Eu comecei a notar que aí começou assim, acho que existiu 2 épocas, antes do ciclismo em Pernambuco e depois com o Parque da Jaqueira. As pessoas começaram, em 83, mais já a comprar as bicicletas, tá entendendo? As crianças, os pais acompanhando as crianças. Então, assim, eu sou apaixonada. Eu faço várias modalidades de esporte, mas a minha paixão, realmente, a menina dos meus olhos é minha super mega bebê, que é a minha bike que está lá. Só não dorme dentro do quarto, porque não dá, mas dorme dentro do apartamento. Né? Então, assim, eu acompanhei, eu digo assim, todo o desenvolvimento do ciclismo dentro de Pernambuco. E como aconteceu em 2004, a gente colocar 1.294 ciclistas numa terça-feira, né? No dia 19 de dezembro de 2004, com o Corujaqueira, eu chego a me arrepio, quer dizer, para mim assim é magnífico, porque é uma pessoa que vivia implorando que as pessoas comprassem bicicleta, né? E aconteceu isso. E de lá para cá são inúmeros grupos, né, que se tem de ciclismo dentro de Pernambuco. Hoje em dia tem grupo de família, tem grupo de compadre, tem grupo de amigos, tem grupo de bairro, mas tem grupo e eles estão, graças a Deus, pedalando. E isso fez com que o nosso governo, olhasse, inclusive, a bicicleta com outros olhos. Porque é um meio de transporte limpíssimo, né, salutar, porque dá saúde, inclusive, eu faço pesquisa, Brasília mesmo, a Brasília e Minas Gerais está de parabéns, porque as fábricas lá, inclusive, eles estão dando a proposta de comprar a bicicleta, certo? Dar um percentual do vale transporte para a pessoa e os funcionários estão indo e vindo e eles dão a declaração de como melhorou a saúde dos funcionários. Né? Muitos deixaram de ficarem doentes. Então, existe essa parceria. Brasília e Minas realmente estão dando um pontapé, mais até do que São Paulo. Né? Nas pesquisas, que toda semana eu fico fazendo esses levantamentos. E aqui em Recife, graças a Deus, a gente está com o governo já olhando a bicicleta com outros olhos, né? E implementando ciclofaixas, graças a Deus, e também fazendo parceria com várias fábricas aqui dentro para que incentive os funcionários a andar de bicicleta. Então, assim, para mim, eu sou, assim, realizada, eu digo, eu poderia morrer agora, eu ia morrer muito feliz, porque eu vejo uma atividade física que é de meio de transporte, que é salutar. E fora tudo isso, a bicicleta tem uma coisa, que é um know-how, que eu que pratico natação e corrida, não tenho os outros esportes. Ela tem um vínculo de amizade. Né? E eu me lembro muito de Exupéry, quando a raposa fala com o Pequeno Príncipe e criar um vínculo de amizade. Né? Então, eu tenho amigos ciclistas, que o ciclismo me deu, que a minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida social não me deram. Né? São ótimos, excelentes amigos.
Porque quando eu digo, quando a gente chega lá, ninguém quer saber o tipo de roupa que a pessoa está, não quer saber a sua bicicleta, que marca é. Todos nós, quando sentamos, que pedalamos, nós somos ciclistas, né? E somos muito solidários. Porque eu não vejo um acidente acontecer, grupo cruza com grupo, todo mundo está se cumprimentando, embora existam os perfis, né? Como você falou, existem os perfis, cada grupo tem o seu perfil, a gente tem que respeitar, cada cabeça, infelizmente, é um mundo, mas existe a solidariedade. Eu fui vítima, né? Eu estava num grupo, no Venture Bike, e o Pedal Clube vinha depois, e eu me lembro que quando eu levantei assim, que eu olhei, a gente estava, vamos dizer, com uns 25, tinha mais de 80 ciclistas. Médico me dando acolhimento, inclusive, tá entendendo? Então, assim, na hora, como se diz, do pega para capar, todos os grupos estão lá, né? Principalmente os grupos que eu divulgo, tem uma relação de grupos que eu divulgo, todo domingo eu divulgo os pedal da semana com as pessoas, são vários grupos, e nas sextas-feiras de manhã eu coloco pedal final de semana. E eu tenho cadastrado 1.116, está 1.120 pessoas no meu e-mail. São pessoas que eu conheço, não são pessoas do Facebook que, eu gostei do teu perfil, tu pedala também, então, não, são pessoas que eu conheço. 1.120 pessoas, então eu fiquei muito feliz. Era 1.116, mas entrou mais gente, fechamos em 1.120 agora quando eu vim. Então, são pessoas assim que a gente cria um vínculo de amizade. Né? Isso aí, para mim, é o essencial e o fundamental. E é uma questão, eu acho, primordial para nós, ciclistas, para as pessoas do dia a dia, as pessoas cidadãos, certo? E o governo, é uma questão de educação. Eu acho que no momento que as pessoas tiverem a educação, né, de respeitar o ciclista, nós ciclistas tivemos a educação de respeitar as normas de trânsito, certo? E os motoristas tiverem a educação de saberem que existe um pedestre, existe um ciclista que são menores do que ele, porque eles estão ali dentro de um carro, está entendendo, muito mais bem protegidos. Então, vai existir uma harmonia, porque a gente agora em setembro, nós tivemos no dia 2 de setembro ao dia 16, pedalamos 355 quilômetros dentro da Alemanha, Áustria e Suíça. E lá, graças a Deus, já existe essa consciência, certo? Do pedestre, do ciclista e do motorista. Inclusive foi uma coisa assim que eu me alegrei, eu não gosto de europeu. Certo? O povo europeu, para mim, eu achei muito fechado, muito mal educado. O brasileiro tem o carisma e a felicidade e a alegria, graças a Deus, no coração. Mas eu dei assim, foi uma lição que eu trouxe da Europa, foi que os velhos não se entregam. Eu vi pessoas que eu acho que estavam beirando os 90 de bicicleta. Eu vi pessoas que estavam assim, perto de 100 anos andando. Eu vi uma senhora que ela dava 2 passinhos, parava, respirava, ofegante, e depois ela dava mais 2 passos. Então, assim, eu que já estou perto já de ficar sexy, né? Não é sexy no sentido, é sexagenária mesmo. Em fevereiro eu estou fazendo 60 anos. Então, assim, para mim foi uma lição de vida, porque eu não me entrego. Enquanto eu estiver respirando, enquanto eu tiver saúde, eu vou pedalar, eu vou correr e eu vou lutar com unhas e dentes, está entendendo? Para que o ciclismo evolua tanto quanto eu vi evoluir na Europa. Um beijo para vocês. Boa noite. Me chamo Chico Blau. Eu sou biólogo de formação e até já trabalhei na área como biólogo mesmo e tal. Só que hoje eu pago todas as minhas contas, não que com facilidade, né? Que ninguém paga com facilidade. Mas hoje eu estou pagando todas as minhas contas exclusivamente do ciclismo. De que forma? Eu faço consultoria, eu ensino pessoas a andar de bicicleta, eu faço manutenção de bicicleta, eu pinto bicicleta, eu ando de bicicleta, eu faço quase tudo de bicicleta. E já pedalo há algum tempo e me transformei como ciclista, assim. Na época que a gente começou, a gente não, né?
Queria eu ter começado junto comigo. Mas na época que eu comecei a andar de bicicleta... Você tá junto. Rocha. Na época que eu comecei a andar de bicicleta, era só diversão. Eu era garoto, a bicicleta é uma diversão tecnicamente barata para quem mora em subúrbio. Então, e você consegue uma liberdade que, dentro da minha realidade de social, com outro tipo de lazer eu não teria. Eu me divertia ao mesmo tempo que eu ia para a escola, voltava, ia comprar coisas para minha mãe na cidade, na Encruzilhada e tal, morando em Olinda. Isso desde jovem. E eu acompanhei a evolução. Muita gente acha que o trânsito ainda é muito arisco com o ciclista e tudo, porque não conheceu o trânsito nos anos 90. Nos anos 90, por desconhecimento meu também, claro que eu também tenho culpa no cartório, você não entende bem do trânsito por falta de educação mesmo. Então eu sofria alguns riscos, né? Quem anda de bicicleta hoje para trabalho, para lazer, sei lá, locomoção, transporte e tal, que nunca sofreu um acidente, abra o olho que você vai sofrer. Porque quanto mais tempo de bicicleta você tem, mais risco você vai correr. Só que quando você tem uma noção de trânsito, de perigo e tal, o risco diminui, não desaparece, mas ele diminui um bocado. E eu comecei a utilizar capacete, vestimenta de ciclista e tal, justamente por começar a observar o trânsito mudando. Quando eu comecei a ir para a faculdade de bicicleta, eu pedalava entre 13 e 15 quilômetros na ida e 13 e 15 na volta quando eu ia direto para casa. Então eu vi acontecer, você coloca um capacete, você já é reconhecido como ciclista ou esportista. Então isso já causa um certo impacto no camarada que está dirigindo ali. E quando você vai se aperfeiçoando e reconhecendo os riscos e começando a se comunicar no trânsito, você vai diminuindo esse risco, nunca vai desaparecer. Porque quando a gente trata com pessoas, você nunca vai saber quem é que está do outro lado. Pode ser um pai de família com pressa, pode ser um cara que está socorrendo a mãe ou o filho e tal, pode ser um cara que está embriagado, pode ser um bandido fugindo da polícia. Então eu costumo tentar me comunicar com o trânsito sempre com o pé atrás, mas sem fugir da situação. E voltando da rural algumas vezes, às vezes eu voltava à noite, porque eu passava o dia na universidade. Eu estudava pela manhã, mas estagiava à tarde, pagava algumas cadeiras à noite, às vezes eu ia para o IPA de bike, voltava. Então o meu ciclo de vida ali rodava sempre, pedalava 15 km, às vezes eu corria na faculdade, aí ia para o IPA, guardava a bike dentro da sala, estagiava lá com a galera, voltava para a rural, da rural ia para casa, às vezes dia de sexta-feira ia para a cidade, Rua da Moeda e tal, ia de bike, por quê? Não tinha grana para estar andando de táxi de madrugada. A cidade do Recife é um ovo. Quando você começa a andar de bicicleta é que você sente. Você vai para qualquer lugar, bicho, em 20 minutos, 30 minutos, você está em casa, velho. Vai para um lado, 16 km de largura, num instante o cara cruza. O cara sai de Olinda e entra em Jaboatão rapidinho. Então era aquela coisa. Passei um tempo com o joelho ruim, comecei a engordar, comecei a ficar com depressão, uma situação ruim, o cara começa a ficar estagnado. Quando fiquei, comecei a engordar, e o cara come, não sei se vocês comem feito eu, mas eu como muito. Olha, muito bem. Então, eu comia muito, e quando você para uma atividade física, o corpo continua comendo, velho. Você continua com a fome e tal, e me transformei. Eu agora estou mais fofo, né? Mas eu já fui mais magro e tal, e até me sentia melhor. Mas depois que você passa dos 30, a complicação aumenta. Para você perder o que você ganhou, diminui, aumenta muito o negócio. E também, quando eu comecei a trabalhar viajando, eu trabalhei na transposição,
de São Francisco, foi uma das maiores decepções da minha vida, mas passou. Parei a atividade de bicicleta por 2 anos, engordei novamente, entrei em depressão novamente, voltei para Recife, voltei a pedalar, comecei a emagrecer, aí inventei de trabalhar em barco de pesca, como observador de bordo. Cheguei aos 98 quilos, não tinha mais nem pescoço. Deitava, começava a roncar, sentava e tal. Aí botei o pé no chão, voltei a pedalar. Foi quando comecei a pegar o ritmo de trabalhar com a bike. Como eu já fazia isso, na época que eu fazia, eu não sabia nem que existia o Bike Anjo. Não tinha vínculos com outros lugares e tal. E já ajudavam a galera a andar de bike e tal. Só que quando as coisas apertaram, a galera fez, bicho, tu podia fazer isso cobrando. Tem muita gente aí que tem vontade e tal, mas não tem nem os horários disponíveis que a galera ensina e querem aprender rápido. Então, pô, será que dá certo? Aí começou devagarzinho, um aluno por mês, uma aluna, a partir de 6 anos e tal, você vai aprendendo, vai adquirindo experiência em ensinar, e o pessoal vai gostando, vai espalhando e tal. Hoje, graças a nosso bom Deus aí, tem uma galera que já aprendeu, fica indicando, e já ensinei mãe, filho, e já estou ensinando a criança mais nova, da mesma família, incentivo a galera a comprar bicicleta, corrijo bicicleta errada que a galera compra, porque infelizmente a nossa realidade aqui, as lojas, elas estão interessadas no lucro, o que é uma coisa muito triste, porque quando você pega uma pessoa que é inexperiente e ainda está numa bicicleta que não é a ideal para ele vai ter muito mais dificuldades. Então, dentro do que eu faço, isso aí também entra na lista, né? E ainda tem os grupos de ciclismo. Quando eu comecei a pedalar em grupo, que eu acho que foi em 2006, foi? Eu não era muito fã. Achava que aquela galera era, sabe, galera prego da porra, um bocado de gente andando junto, uma confusão, barulho, o pessoal atrapalhando tudo, o cara querendo passar rápido, o cara só tá com pressa e tal. Aí um brother me convidou para participar do passeio. Aí eu falei, bicho, me presta, vamos, meu irmão, você ajudava a galera, então vamos. Aí eu fui. Como pedalar é bom, mesmo embaixo de chuva, o cara vai conhecendo pessoas, vai se inserindo com as pessoas. Claro que algumas você não se dá bem, com outras você tem mais afinidade e tal, e você vai formando pequenos núcleos dentro de um núcleo grandão. Comecei a pedalar com esse pessoal, pedalei com o Pedal Clube, pedalei com Aterro Bike Club, que era uma galera lá perto da minha casa e tal, e fiz vínculos. Comecei a trabalhar como guia, ajudando a galera e tal, e desse passeio desse grupo surgiu o Faca na Catraca. Que na época que surgiu realmente, eu não estava pedalando com a galera, que eu estava em Petrolina, trabalhando na transposição. Mas eu sempre me comunicava com a galera e tal. Ainda tentei pedalar lá em Petrolina, só que lá em Petrolina a galera não sai para pedalar, a galera sai para treinar. E eu me dei muito mal numa das tentativas que eu fui, que eu levei uma bike minha daqui para lá, e era um misto de mountain bike com bicicleta de cidade. Era um pneuzinho que nem vende mais, que é um Pirelli de cravo, pequenininho, parece pneu de cross, fininho, que era massa no asfalto e podia fazer uma trilhazinha de estradão e tal, e dava para me virar bem lá. Só que eu encontrei a galera fez, ó, o pessoal sai daqui de 5 horas da manhã. Aí eu fiz, e o pessoal vai por onde? Não, sai de Petrolina, pega o pessoal em Juazeiro e dá uma volta. De 2 horas, 3 horas. Beleza, vou aparecer lá. Para começar, só tinha a minha bicicleta de pneu grosso. Eu achava que minha bicicleta tinha pneu fino. Só tinha speed. Eu ficava com... Se tivesse um cara com 60 quilos, era muito. Era tudo magrinho e tal. Eu falei, rapaz, todo mundo me olhando como se eu fosse um ET. Aí eu cheguei pro dono da lojinha lá que eu tinha falado. Eu falei, bicho, tu tem certeza que eu vou com essa galera aí? Eu falei, vai, meu irmão, eu tô de jeito boa aí. Tá bom. Aí fomos. De Petrolina a Juazeiro, pro ponto de encontro da galera de Juazeiro, eu já fiquei uns 500 metros para trás.
Aí passou um brother do meu lado, disse, não, a gente tá só esquentando. Eu disse, massa, eu tô quieto, tá, vamos. Quando eu descobri o que era o evento, eles iam sair para dar um treino de 160 quilômetros. Uma manhã. Só que era o seguinte, eles tinham uma galera de Pilão Arcado, eu acho, que é na Bahia, e essa galera de Petrolina, um misto de Petrolina e Juazeiro, que eles queriam ver quem ia pedalar mais. O percurso era 160 quilômetros. Mas se eu saio cedo de um, os dois iam sair, se encontrar no meio e voltar para Petrolina. Só que a galera que saiu de Petrolina queria pedalar mais. Então eles iam mais rápido para encontrar os caras mais perto da cidade deles para poder pedalar mais voltando. Um bocado de doido. E eu fui, comecei a ir com a galera e tal. E a minha sorte, que deu para me despedir deles, foi que um furou um pneu. Aí eles pararam. E eu já estava chegando com um palmo de língua para fora. Aí o cara disse, vai, passa. Beleza. Daqui a pouco passaram. Aí o último fez, e aí? Eu disse, pá, eu vou voltar daqui mesmo, um retão só, não tem estresse não. Aí parei no posto, comi um refrigerante, comi um pedacinho de bolo, pá. E a minha sorte foi que vinha mais 2 retardatários. Aí o cara fez, e aí a galera já passou, eu fiz meu irmão uns 40 minutos. O cara fez, vixe, pego mais não, que ainda bem. Eu, por quê? Porque eu não vou voltar só. Aí já tinha pedalado, eu acho que uns 20, ó, 160, tinha pedalado uns 20. Aí voltamos pela mesma estrada, não tinha como se perder nem nada. E eu vi que Petrolina não tinha o que a gente tem aqui. Aqui a gente tem grupos com vários níveis de velocidade, de percurso e tal. E aqui a gente tem aquele acolhimento com os iniciantes, pelo menos alguns grupos. Tem grupo que tem o mesmo grupo, ele apresenta 2 ou 3 níveis de pedal, porque tem a galera que quer pedalar até morrer, tem a galera que quer pedalar um pouquinho mais rápido para fazer um exercício, já que o cara no corre-corre não tem tempo de malhar nem porra nenhuma. E tem a galera que pedala devagarzinho, que é para ir inserindo a galera que quer começar a pedalar e tal. E aqui a gente tem isso, ainda bem, com vários dias da semana, vários tipos de vários grupos e tudo. E lá você me encontra. Eu comecei a pedalar com a galera da Univasf de noite, nas pracinhas, que é muito legal você pedalar na orla do riozão lá. Pelo menos em Petrolina. Em Juazeiro é mais movimentada a parada. Mas em Petrolina é tranquilão. Tem umas ciclovias lá que é um U, que é massa, velho, pro cara treinar e tal. Só que a infraestrutura de Petrolina para o ciclista de lazer não me pareceu muito legal, assim. Lá você vê muita gente andando de bicicleta, como a gente vê nos interiores por aqui e tal, mas não corre. Comprar um pão e tal, ir trabalhar, sair do trabalho para ir almoçar em casa e volta. Tem cidade que fecha. Em Remanso, eu tive a oportunidade de conhecer um cara lá da bicicletaria Coelho. Uma vez ele me chamou para pedalar numa barra forte, sem nada, só a caveira dela lá, um pneu original atrás e um pneu de speed na frente, um pneu de ceci na frente. Aí eu achei meio estranho, né? Ele fez, e aí, vamos dar um treino? Aí a gente vai pegar um areião. Eu falei, areião, bicho. E outra coisa, a tração do cara era uma coroa 56 e uma catraca 16. Então, quando ele dava um giro, eu já estava lá na frente, tirando onda. Cheio de marcha, daqui a pouco ele... Bicho, ele pegou uma área de rural que... Alguém aqui conhece Maria Farinha? Tem aquelas ruazinhas de areia com um matinho pequenininho e tal, mas era o areião de praia. Lá em Remanso tem isso. Bicho, o cara era meio mágico. Ele era altão, e ele ficava em pé na bike, e a bike começava a torcer. Eu não sei se alguém já viu uma bike barra forte torcendo, mas parece que o fim do mundo. E o cara comeu a areia todinha, velho. E ficava lá, aí parava embaixo de um cajazeiro, não sei o quê, e ficava esperando eu arrastar a minha até ele. Porque eu começava a pedalar, estava marcha elétrica, mas o meu pneu cavava. Aí ele fez, bicho, murcha um pouquinho o pneu aí para ver se presta. Eu estou me lascando com o pneu cheio, murchei um pouquinho para ver se dava, não deu. Então eu comecei a ver que
o andar de bicicleta é muito regional. Aqui a gente acha que tem muita gente, muita diferença e tal, mas quando você chega no interiorzinho, que vê que a galera que gosta de pedalar, que gosta, que não tem acesso a muitas informações e tal, mas viu na bicicleta um meio de diversão ímpar, você vê que o mundo é muito pequenininho para você estar se estressando com motorista de ônibus, se estressando com taxista, se estressando com motoqueiro que acha que você tem que andar bem juntinho da guia. Eu comecei, ainda bem que eu tive essas oportunidades assim, de conhecer uma galera que pedalava fora daqui e cresci, né, como pessoa. Voltei há pouco tempo, voltei a pedalar com a galera aí e tal. E hoje eu já estou, não sei se eu estou calejado já, né, calejado de tanto que a gente sofre por aí. Então tem algumas pessoas até que me criticam porque eu tenho alguns pensamentos diferentes do pensamento da maioria dos ciclistas. Mas, pô, cada cabeça é um universo. Cada um dá valor ao que acha que está certo. Você tem a sua certeza, eu tenho a minha certeza. Não quer dizer que você esteja certo, nem eu esteja certo. Mas quando a gente tem diálogo e quando a gente não procura violência, quando a gente tenta acalmar os ânimos, a gente pode até demorar, mas a gente sempre acha uma solução para a parada. Ou pelo menos adia a confusão. A gente deixa a confusão para um dia de sol ou um dia de chuva. Não? Pronto, é isso. Estou aberto aqui. Passo a palavra agora para o nosso brother aqui. Bom, gente, boa noite também. Opa! Na verdade, ia começar parabenizando aí a Miriam e o Doc por conhecê-los, principalmente conhecer o trabalho de vocês. E agradecer aí ao Hemiciclo pelo convite do debate, ou a gente ter articulado esse debate, na verdade, né? Acho que foi um momento muito interessante para mim. Está sendo o fechamento da minha vinda aqui para Recife, né? Eu estou indo amanhã de manhã de volta para São Paulo e foi de fato uma viagem muito especial até aqui. Então, na verdade, o que aconteceu é que eu cheguei em Aracaju para o segundo Fórum Sergipano da Bicicleta, foi no dia 16 de outubro, e desde então estou pelo Nordeste, vim pedalando de Aracaju até aqui Recife, junto com o Marcos, também do Bike Anjo. E foi muito legal ver isso mesmo, ver as realidades das cidadezinhas, das cidades-zonas, ver as praias bonitas e de fato ver uma cidade muito incrível que foi Recife. Assim, eu acho que eu já me encantei bastante com a cidade, é uma cidade que vou querer voltar, isso com certeza. E então, assim, só focando mais nessa parte assim, de me apresentar e permitir algumas outras os outros comentários que eu tive, que eu tenho que fazer, inclusive, acho que aqui da experiência da cidade, da experiência que eu tive ontem, de pegar carona com um grupo de pedal, isso foi bem legal. Mas acho que a primeira coisa foi que eu comecei a pedalar em São Paulo, principalmente, né, eu já pedalava desde pequeno, mas comecei a pedalar em São Paulo com um grupo de pedal também. Então, que é o Clube de Amigos da Bike, que tinha lá também umas 3 datas da semana lá para diferentes níveis de dificuldade. E na verdade era porque era perto da minha casa, né? E porque era isso, tipo, eu sentia que tinha essa coisa do vínculo de encontrar com as pessoas. E porque principalmente para mim, eu nunca gostei, nunca consegui me adequar a esse negócio de fazer um circuito sozinho. Falar, não vou pedalar a ciclovia inteira ou vou fazer uma aula ali e voltar para casa. Não, me coloca para ir até Aracaju, mas me coloca para ir a aula da Boa Viagem inteira eu não aguento, entendeu? Então eu tinha muito disso e eu falei, talvez indo com outras pessoas vai me ajudar. Também não gostei da experiência assim, totalmente, mas foi muito bom para me preparar para a cidade de São Paulo, que era uma cidade que acho que quando eu comecei a pedalar naquele momento foi a mesma experiência que eu tenho passado aqui em Recife, que era uma cidade muito acelerada. Ainda é, mas naquele momento que eu conheci São Paulo era uma cidade muito acelerada. Então me preparou para me acelerar junto com ela, né? E me tornar um ciclista rápido. Né? Essa foi como eu entrei na bicicleta. Só que acho que o que teve mais interessante é que eu comecei a pedalar, comecei a passar por esse processo e teve a história do
tornaram um carro dependente, como muitos devem ter passado também, que é a história de começar uma rotina de faculdade, mais trabalho e tal. Na verdade, no trabalho nunca cheguei a trabalhar de carro, porque quando chegou nesse momento eu já estava estressado e cansado. Mas, de fato, foi um trajeto que eu tinha de 40 quilômetros até minha faculdade e eu não queria mais fazer de carro, eu fazia isso de carro. Então era 40 para ir, 40 para voltar, 80, até fazia carona, tudo mais. Mas uma vez que eu ia na semana dirigindo para lá, eu já ficava louco. E aí foi quando eu tive o meu primeiro estágio, que aí já ia somar para mais de 100 km de percurso no dia de carro. Eu falei, não, vou fazer transporte público, tô nem aí. E foi nas férias da faculdade, que aí sim, o meu trabalho era perto de casa. Eu falei, pô, quer saber, eu fazia um trajeto que era ridículo, eu estava até vendo aquela tabela de bicicleta ao trabalho, tem muito a ver com isso, era um trajeto que de ônibus eu fazia tipo 4 km a 6 km, tá? Então 4 km eu fazia num corredor de ônibus chutadão, assim, muito rápido o ônibus, e aí 2 km ele demorava meia hora, né? Então era tipo 10 minutos ele fazia 4 km e meia hora ele fazia 2 km. São Paulo está nesse nível. E eu achava isso um caso, assim, eu achava isso um absurdo esse tempo. E aí numa das férias da faculdade eu decidi ir de bicicleta. Eu acho que teve o primeiro efeito que tem para muitas pessoas aqui, que é a eficiência, né, da bicicleta. É muito incrível quando você pensa numa máquina que ela pesa às vezes 7, 8, 9 vezes menos que você e te leva numa velocidade muitas vezes mais rápida do que o carro ou o transporte público, né? É uma máquina muito fantástica. Inclusive teve na virada do século a Inglaterra foi tentar premiar qual foi a maior invenção de todos os tempos e a bicicleta ganhou do computador, né? E para mim faz total sentido. Mas aí, acho que isso não me convenceu, porque a cidade era muito difícil de pedalar, era essa coisa de ter que sempre pedalar muito rápido, e aí quando começou a faculdade era um trajeto muito longo. Mas teve o segundo efeito, que foi a saúde, com certeza. E não foi necessariamente a saúde pelo peso, necessariamente, claro, mantilha, assim, embora acho que a barriga nunca vai sumir, estou já perdendo essa esperança. Mas foi o fato... né, cerveja, né? Ah, mas não tem como parar com isso, não. E acho que teve mais uma relação, na verdade, com uma coisa que também é um tabu, assim, para muita gente que não pedala, que era respirar um ar mais limpo, né? Pedalando eu respirava um ar mais limpo. E outra, eu tinha menos problema nas costas, menos problema de estresse, menos problema de tudo. E isso foi uma melhoria, assim, tipo, em poucas semanas eu vi isso. Então acho que a bicicleta tem um outro efeito que ela te dá resultado muito rápido, né? Te dá resultado principalmente da sua eficiência mesmo. Você aprende a gastar. O resultado é muito rápido. E também essa coisa de saber aproveitar a energia. Então todo mundo fala assim, você é uma... Né? Você fala, eu pedalo para todo lugar. Aí fala assim, você é um atleta. Eu falo, não, eu sou um preguiçoso hoje. Porque hoje eu sei usar a bicicleta assim, como pedalar gastando menos energia, né? Como chegar mais rápido gastando menos energia. E isso se torna muito eficiente. E eu acho que o terceiro, que aí sim chega no momento de como eu cheguei no Bike Anjo, que foi o vínculo com as pessoas, que a minha falou muito bem. Acho que a partir do momento que eu pedalando, comecei a observar problemas que me deixou muito indignado na cidade de São Paulo. Em 2008, quando comecei a pedalar assim, com uma frequência mais diária, né, e me engajando com o tema, eu só via a placa de proibido bicicleta, sabe? Proibido para cá, proibido para lá, vias muito rápidas, um desrespeito pelo motorista e tal, e isso me indignava. E foi aí que eu comecei a descobrir outras pessoas que também estavam indignadas nisso, né? E principalmente com o movimento que existe aqui da bicicletada e tal, que era a galera taxada assim, de cicloativista, né? E na verdade eu acho que nem dá para taxar de cicloativista, porque aí eu comecei a descobrir que essas pessoas não estavam lutando para se pedalar na cidade, elas estavam lutando por uma cidade melhor como um todo, para todos, né? Comecei a reparar isso com os tipos de ações que a galera organizava, o tipo de coisa que eles queriam fazer. Não vamos fazer um pedal. Vamos, na verdade, até aquele parque lá que é do outro lado da cidade para fazer um piquenique e chamar as pessoas para participar junto com a gente fazer um papo. Então era muito... A bicicleta era só um meio de comunicação entre nós, é como a gente se encontrou. Mas era muito mais do que isso. E para mim, eu sempre tento levar a bicicleta, e eu acho que esse debate, o primeiro recado que eu quero dar é isso, levar a bicicleta como algo, como um instrumento de integração. Concordo totalmente que ela, com a Bárbara, assim, que ela conecta a forma como você se alimenta, como você vê a cidade, os espaços públicos, com certeza, né? Isso demais. Eu lembro até uma vez que eu enchi o saco do Enio, né? Que eu estou
Aliás, estou lá na casa dele, lá, pô, hotel 5 estrelas, recomendado totalmente, viu? Lá em Janga. 7, né? Nós vamos subir, Mas a galera fez o quê? O maior terror, porque não. O pior lugar do Não, isso é verdade. Eu tô lá em Janga, assim, então foi... Já não tô mais, mas, né, porque eu vou embora amanhã, eu vou direto, mas foi uma experiência muito boa também atravessar a cidade para ir até a Janga, assim, ver Olinda, ver toda aquela região e ver, de fato, outras regiões que não só a Recife Central, assim, isso foi bem legal. E eu lembro uma vez que eu perguntei para ele, assim, falei, cara, já te vi em outros movimentos que não da bicicleta, assim, e por que você se engajou? Aí, tipo, ele falou uma coisa que para mim é muito realidade, que é, tipo, porque em cima da bicicleta eu vi outras realidades que não era só a minha, e comecei a me interessar nesses assuntos, né? Então acho que isso tem um apelo muito grande. Então esse foi o terceiro fator de me conectar com as pessoas, me conectar com os problemas da cidade e querer mudar alguma coisa. E parte disso, a gente via um gargalo que era como que a gente traz mais pessoas para o nosso movimento. Como é que a gente agrega pessoas que queriam vir pedalar com a gente e mostrar esse poder transformador da bicicleta, essa ferramenta tão fundamental de humanização da cidade. E aí foi que criou o conceito do Bike Anjo, né? Dentro desses grupos de pessoas do grupo da bicicletada, que a gente tinha lá o vizinho, o parente, acho que uma coisa que é unificada entre dois. Deixa eu ver pedalando pergunta. Não, acho que é uma coisa que é unificada entre nós aqui. Você chega num trabalho, chega no escritório, chega numa reunião que for, com bicicleta, com capacete pendurado aqui na mochila, ou só com estacionando a bicicleta na frente, já começa a te perguntar, mas e o calor? E a subida? Agora em São Paulo, e a falta de chuva? Antes era chuva. Agora não tem água. Agora não tem água. Então você vai quebrando esses tabus e a gente percebeu, pô, eu te levo, eu vou junto com você, você vai ver como é fácil. E isso começou a ser o Bike Anjo na prática, né? E foi, acho que também uma brincadeira que eu acho que estou conversando com o Daniel, foi a mesma história assim, com outros processos aqui, que é aquela famosa ligação do jornalista, fala, pô, que legal esse negócio do Bike Anjo aí, como é que acontece? Acho que você estava falando uma história parecida assim, de como se identificar, né? Aí falou, é uma coisa que a gente faz aí, ajuda as pessoas e tal. Demais, como é que você faz para chamar, então como é que eu faço para alguém chamar um Bike Anjo, para colocar na matéria aqui? Sei lá, entra na lista da bicicletada. Foi a pior recomendação que eu dei. Uma pessoa que a lista da bicicletada de São Paulo era frenética, aí, mais de 5 mil e-mails por dia, é uma loucura. E então foi aí que a gente criou uma plataforma, um site simples para conectar as pessoas, conectar quem já pedala com quem queria pedalar, com mais segurança, mais confiança. E percebemos que é a prática que traz essa experiência nossa. Você já pedala, você já percebe o que faz mais sentido, a comunicação no trânsito, onde você pedala no meio da faixa, no meio do fio, esse tipo de coisa é muito prático. Eu vindo mesmo para cá foi, acho que uma das primeiras vezes que eu vim num caminho que eu não conhecia tanto, né, junto com o Marcos aqui, a gente não estava com nenhum local. Então, falei, quer saber, vamos fazer o nosso caminho lá Bike Anjo. Aí comecei a olhar uma ruazinha ou outra, falei, cara, a gente fez um caminho tão agradável, assim, umas ruas tão legais que a gente veio para cá, e chegamos na esquininha, assim, quando eu olhei eu estava de frente para cá, para o prédio, eu falei, maravilhoso. Então, o Bike Anjo acabou passando por esse processo, e hoje o que o Bike Anjo é uma rede, porque acabou se ampliando isso para outras cidades. O Enio foi o primeiro a me encher o saco lá, falei, tem um blog aqui doidão, né, e quero trazer o Bike Anjo para cá. Eu falei, caraca, quem que é esse cara? O Enio Pai, qual o nome do cara? O blog do cara era original Pai Style, olha o nome do blog do cara, velho. E aí eu falei, beleza, copia aí, faz aí. Aí começamos a puxar assim, Rio de Janeiro pipocou, Manaus pipocou, de repente. Então a gente vê hoje, depois de fazendo já 4 anos, a gente está em 220 cidades do Brasil, são todas regiões, 1.300 voluntários ou pessoas dispostas a ajudar as pessoas para pedalar assim nesse mesmo sentido. E também começando a história em outros países, o que me convenceu muito, até mesmo em países da Europa, na Austrália já tem mais de 100 voluntários lá. O que me convence é que isso não é um problema no Brasil. A gente tem que parar com esse discurso que, não, porque as cidades brasileiras não estão preparadas para pedalar. Velho, vai para Rio Branco, no Acre, é uma cidade fantástica para se pedalar. Até aqui, Aracaju é lindo, velho. Rio de Janeiro é pior do que Aracaju, pior do que Recife, mas a gente também gosta de pedalar lá. Enfim, isso é unificado. Por quê? Porque os espaços não estão democratizados ainda nas cidades, né? Tem uma média que foi feito um estudo, uma média de que 70% dos espaços das grandes cidades do Brasil são destinados para o carro, né? Entre estacionamento, vagas de 70%.
Enquanto que isso, e a média também é que se desloca entre 20% a 30% da população local só dessas grandes cidades. Então, está precisando democratizar. A gente não tem que falar só, não, vamos desestimular os automóveis, vamos tirar a vaga de estacionamento. Não, gente, a gente só está equilibrando melhor o espaço. É isso que a gente tem que discutir, é isso que cidades brasileiras e cidades do mundo estão passando por esse desafio. Então, o primeiro recado, eu acho que, do que eu vejo assim, dessa conversa, talvez fazendo uma primeira reflexão disso tudo, é que eu tenho cada vez mais unificado o discurso do lazer, esporte e transporte. Né? É uma coisa só para mim hoje em dia. Eu não consigo mais, se alguém me fala assim, mas você pedala só para o lazer ou para o transporte? Não sei mesmo. Porque chega fim de semana, eu quero ir para o parque. E para mim a melhor forma para chegar no parque é de bicicleta. Estou fazendo deslocamento, mas é lazer, não sei o quê. E ao mesmo tempo eu não falo com o motorista assim, fala, pô, e aí, mas você dirige só para o lazer? Né? Você dirige só por esporte? Você vai só para autódromo? E pô, a gente não diferencia motorista assim. E isso é o que criou um dos tabus também, que é o motorista julgar o ciclista que está vagabundo ali no meio da rua fazendo nada. Sai da rua que você está atrapalhando o trânsito, estou querendo chegar no meu trabalho e você está aí só fazendo lazer. Então a gente acha que é unificar discurso que não existe lazer, não existe transporte, não existe esporte. É tudo uma coisa só, é o ciclista. É um cara que está querendo chegar em algum lugar e seja por lazer, esporte, transporte, tanto faz. É a primeira reflexão que eu faço. Tá bom, vai. Eu acho que não está programada a minha fala, portanto eu vou começar já a provocação. Como eu estava dizendo, né? É porque assim, também o que Miriam disse, o que Blau disse, que Blau fez uma história completamente diferente, assim, do que. Mas muito que o JP disse é muito parecido com o que eu já passei, assim. Eu saí também do grupo pedal, então acho que bem parecido com o JP, para chegar ao ponto que a bicicletada me levou para o transporte diário e a bicicletada chegou nessa questão realmente de unificar, juntar gente, assim. Aqui eu estou vendo um bocado de gente que pedala e tipo, muitos de vocês aqui são com certeza meus amigos e os meus melhores amigos. Então, tem isso da realmente a bicicleta trazer favorecer, né, criar o grupo, o vínculo, né, e disso aí nascer algumas coisas que eu acho que foi assim que nasceu a Amiciclo, o Cicloação, o Bike Anjo, o Faca na Catraca e por aí vai. Então, mas a minha provocação, já para começar um pouco, da gente tentar talvez se entender, talvez a gente entender porque a gente não se entende. Porque seria assim, como a gente está aqui, assim, já conhece um pouco mais da questão do transporte, como é que é agora, que não é mais cicloativista, é o quê? Você não é mais cicloativista, é o quê agora que a gente chama? Citativista. Urbanativista, né? Então, a gente já compreende bem isso aí. E uma das dificuldades que a gente, enquanto nesse lado da moeda, por dizer assim, não compreende muitas vezes, talvez é o que quem pedala por lazer e tudo mais, tem muitas vezes assim, que a gente recebe nas listas, nas redes sociais, de fazer isso, picuinhas, uns detalhes da bicicleta como transporte. Deixa eu tentar exemplificar que fica melhor. Não querer viabilizar, digamos, esta bicicleta como transporte. A gente vê muitas vezes um discurso, de um desestímulo, entendeu? E isso é bem trágico para a gente, que a gente está tentando fazer o contrário. E aí, ou então é um discurso que preza por pequenos detalhes que muitas vezes não estão nem no código de trânsito, e aí se exige, por exemplo, sei lá, o capacete é uma grande polêmica, porque aí não está no código, mas aí começa a questão das pessoas
dizendo que se pedala sem capacete é porque você está pedalando errado, aí começa a distinguir de bicicleteiro com ciclista, que para mim não há distinção. E aí essas distinções acabam, talvez, criando outros sentidos pejorativos. O meu professor, ele é motoqueiro, que ele se diz motoqueiro, exatamente para não fazer essas distinções, porque muitas vezes você fala, motoqueiro, às vezes você define que motoqueiro é quem anda na linha, motociclista é quem anda fora da linha. Aí fazer isso com o bicicleteiro e o ciclista. Mas aí também distingue dizendo que o bicicleteiro é o pobre e o ciclista é o que anda no lazer. Aí também distingue, sabe, que o bicicleteiro é o que não usa capacete e que o ciclista é o que usa capacete. E aí acabam unificando esses discursos e acaba que toda vez que você fala bicicleteiro, a pessoa acaba vendo como pessoa pobre que desobedece a lei e está sem capacete. E aí junta todo mundo numa moeda só e coloca. Então, a gente queria entender isso. De onde vem esse... Para exatamente, talvez, tentar nos compreender, né? De onde que vem essas divisões para poder a gente saná-las. E pelo discurso de vocês, eu sei que vocês em nenhum momento passaram por isso. Mas é melhor ainda que seja assim, é melhor ainda que não sejam pessoas que estejam avessas a isso. Foi muito melhor que sejam pessoas que estão nos grupos e que não compactuam com esse tipo de comportamento. Né? Bem, eu vejo assim, na história da humanidade, o primeiro meio de transporte foi nossos pés, as pernas. Né? Então é uma questão, eu acho, de evolução. A gente tem que dar tempo ao tempo. Tudo acontece no seu devido momento. Depois veio os animais como meio de transporte, depois o homem descobriu a roda, certo? Chegou o trem, chegou o automóvel. E eu acho que a conscientização, da humanidade agora, com essa consciência ecológica, porque eu comecei a estudar há séculos na faculdade e em escola, não se ouvia essa palavra ecologia. Depois, na década de 60, foi que chegou uma moral e cívica, mas era uma lavagem cerebral que a ditadura militar queria fazer na cabeça dos estudantes. Né? Então, a consciência hoje, e esse meio de comunicação de um clique, um ficar de olho, certo? Vai nos levar, eu acredito, e tenho fé, em uma evolução. Então, a pessoa vai tomar uma consciência que um meio de transporte limpo, né, salutar, é a bicicleta. Atualmente, eu digo que é o meio de transporte presente e para o futuro. Né? Então, eu acho que é uma questão assim, da gente dar tempo ao tempo. Porque cada cabeça é um mundo e a gente não pode incutir, infelizmente, que aquilo ali é o melhor, certo? Aquilo não polui, aquilo ali pode ficar 10 bicicletas ocupando o espaço de um carro. Né? Então, é o tempo, é a evolução, realmente, da humanidade. Nós vamos chegar lá, né? A gente já vê em países muito mais antigos que o Brasil que eles já chegaram lá. Na Suíça mesmo a gente viu bicicletários de 5 mil bicicletas. Andares, né? É feito automóvel aqui, era primeiro, segundo, térreo, e tudo de bicicleta. As bicicletas tudo colocadas, penduradas assim, e o elevador ia e vinha. Tá entendendo? Então nós iremos chegar lá, nós chegaremos nesse patamar. E esse problema dessa picuinha que eu digo, tá entendendo? Eu sou ciclista, você não é ciclista porque você usa como meio de transporte, e bota na cabeça que o ciclista é aquele que anda com todos os equipamentos de segurança. É fundamental, eu ando com todos os meios de segurança. Estou até pensando em colocar um negocinho daquele que corta as linhas de cerol. Tá entendendo? Estou pensando realmente, até nisso, colocar. Meio de segurança é importante. Eu não tenho esse braço amputado, porque eu estava com uma cotoveleira. Na hora que uma moto bateu, eu estava na calçada e uma moto me atropelou, certo? E o médico disse, olha, não estou amputando seu braço aqui, porque você estava com alguma proteção, porque eu tive explosão de rádio. Eu tenho uma prótese aqui embaixo. Né? Então, eu acho assim, os equipamentos de segurança é fundamental, são meus anjos da guarda, são meus equipamentos. Se eu disser, é para pedalar daqui até aquela porta, eu vou botar todos, vou botar capacete, vou botar luva, vou botar cotoveleira, joelheira. Mas eu acho que aí é o que eu digo, é uma evolução também, é uma conscientização que as pessoas têm que ter, principalmente em respeito.
né? O meu direito é até aqui, daqui para ali é o seu, e eu vou respeitar como você está respeitando o meu direito, né? Então é uma questão realmente assim, a gente dá tempo ao tempo, mas nós ciclistas, né, e nós cidadãos, né, não devemos admitir esse bullying, porque você está numa bicicleta que faz como meio de transporte, você é um peão da vida, certo? A gente não tem que admitir esse bullying, certo? Porque eu acho que todo ciclista ele tem que ter paixão por pedalar, paixão pela sua bicicleta, paixão pelo que você faz, paixão e respeito pelo seu próximo, como ciclista ou como cidadão. Então, isso é tudo, eu acho que um tempo de evolução, que nós iremos chegar lá, né? Quando eu vejo, eu digo logo, ó, não tem picuinha. Os grupos que a gente pedala, a primeira coisa que eu digo, olha, você está entrando aqui, é uma coisa que você não pode ter, milindres. Porque a gente é muito franco, a gente diz as coisas, está entendendo? Diz na brincadeira, mas chama e diz às vezes assim, né? No olho a olho separado, mas a gente diz, não pode ter esse milímetro, a gente tem que ser aberto, né? Então eu acho que essa evolução que a gente faz, principalmente dessa grande conscientização de ciclistas que está se formando, graças a Deus, vai chegar um dia a união, certo, de ciclistas, de pedestres e de motoristas meios mecanizados de carro e automóveis, tá bom? Bom, eu já tive o desprazer de ter que discutir isso algumas vezes. E eu acho que, assim, a humanidade, a sociedade como um todo, existem grupos que defendem certas ideias, existem grupos que apoiam ou não, aceitam, tem pessoas mais maleáveis, outras não. Mas uma coisa que existe em todos os lugares é a falta de educação. Isso é notório. E quando você tem a falta de educação unida com a intransigência, né, e com o bloco do eu sozinho, você tem uma bomba relógio ali pronta para disparar. Eu fui para algumas reuniões do Bike PE, já fui para reuniões de grupos de pedal, que pedalam por lazer e tal. E é mais fácil você encontrar essas pessoas que criticam o modo como a pessoa pedala, o tipo de bicicleta que a pessoa tem. Eu já fiz uma loucura uma vez, peguei os pirralhos no meu bairro todinho e convidei para ir pedalar no Pedal Club. Pedal Club. Aí só a galera falou, pô, achei que tu leva a gente mesmo, vamos galera. Aí juntei aquela galera, nós 12 pirraias, aí vamos pro Pedal Club. Só que eu não tinha o conhecimento do tipo do grupo, o perfil, e no dia que eu fui era o avançado. Aí eu falei pra galera, bicho, o negócio vai ferver aqui porque é avançado. Besteira, meu irmão, a gente passa o dia todo correndo na rua e pernas abertas. Mas a bicicleta veste e freio. Então logo quando a gente chegou, criou aquele impacto. Porque ali dentro tem pessoas legais e tal, mas em todo lugar tem aquele cara que vai achar ruim, que a bicicleta dele custa 6 mil contos, ele não quer pedalar do lado do cara que tem uma bicicleta de 200 contos e tal. Em todo lugar tem isso. E tem a taxação. O cara é bicicleteiro, o cara é pobre, o cara é mal educado e tal. Só que a galera que eu tava não era tão mal educada assim, mas eram jovens, né? Subúrbio e tal, e era uma gritaria e não sei o que. Eu sei que a gente tentou acompanhar a galera, conseguimos chegar em Boa Viagem. Alguns acompanhavam e outros não conseguiram acompanhar. Então eu comecei a rebocar 2 guris. Um segurou no braço, outro segurou no outro e tal. E a galera, e o que deu mais raiva neles foi que alguns guris que estavam com as bicicletinhas velhas lá, sem freio, mal conservadas e tal, estavam pedalando mais do que a galera que era do grupo. Então isso causou um certo constrangimento entre eles. Aí um chegou pra mim e fez, bicho, não me conheciam muito, né? Faz muito tempo isso. Aí eu falei, bicho, não traga essa galera mais não, velho. Porque vai atrapalhar o sistema da gente aqui e tal. Eu falei, tá, meu irmão, desculpa aí, não vai mais acontecer. E foi até legal o cara ter falado comigo e tal, porque ele viu que eu era o mais experiente, que eu também não estava sabendo dar pra que eu não ia fazer uma maldade dessa com os pirraias. Então, o grupo se separou, eles, na hora que a gente estava voltando em Boa Viagem,
eles deram um tirão, não sei se eles foram se encontrar mais na frente, tal, que a gente não conseguiu acompanhar, mas aí a gente se divertiu. A gente se divertiu e tal, eu acompanhei a galera, a gente foi devagarzinho pelo Recife e tal, levei os guri para cá. No outro dia tinha os três que não estavam conseguindo andar, uma bicicleta quebrou, tal, e aí quando é que a gente vai de novo? Meu irmão, com vocês eu não posso levar mais não, senão a galera vai me crucificar lá e tal. Aí foi quando eu montei um grupinho só por guri. Ensinei o guri a pedalar e tal, respeitar a galera e tal, e eles ficaram independentes e eu segui meu rumo. Quando você vai defender um cara que utiliza a bicicleta como meio de transporte, você tem que ver o contexto do cara. Eu utilizei a bicicleta como meio de transporte, você tem que ver os níveis de necessidade. A minha necessidade principal era grana. Da minha casa para rural, era o ônibus mais caro que tem ainda, na linha. Eu tinha necessidades de grana. E se eu fosse de ônibus, ou eu não almoçava ou eu não jantava. E eu já não sei se eu falei aqui, mas eu como muito. Então eu preferia ir de bike e continuar comendo muito. E começou o sufoco lá, porque não tinha lugar para botar bike. Às vezes, uma vez tentaram furtar meu selim na biblioteca. Não conseguiram, porque o meu canote estava torto, então ele só subia até uma parte, depois ele travava. Então não conseguiram levar meu selim, mas tentaram levar. Então desse dia em diante, imagina o cara pedalar 14 quilômetros depois de ter estudado o dia todinho, pedalando em pé. Ou com furico, ia ser prejudicial, né? Então eu decidi colocar a bicicleta dentro da sala de aula. Então como eu sempre me dei bem com os professores e tal, alguns professores nem ligavam. Mas teve um camarada lá que disse que a bicicleta não podia ficar dentro da sala de aula. Mas, professor, se eu fosse um cadeirão, minha cadeira não ia estar aqui dentro. Ele fez, ia. Mas isso não é o problema aqui. Eu fiz, então qual é o problema? Ele fez, não, imagine se todo mundo aqui vier de bicicleta. Aí eu parei, olhei, pô, ia ser massa. Mas aí, ele se irritou. Ele não tem a minha visão, paciência. Aí ele fez, e você ia sentar onde? Eu falei, meu irmão, o cara senta até no chão, a gente tá no Brasil, velho. Eu estudei escola pública. Se você quer uma coisa, você tem que correr atrás. Bom, um dos problemas que eu a minha bicicleta, ela tinha um cilindro, que eu sempre gostei muito de bicicleta, não sei se vocês notaram, mas eu tinha algumas bicicletas. Nessa época eu só tinha uma, que era o tanque de guerra. Ela tinha um bagageiro na frente, um bagageiro atrás, e no meu curso a gente estudava os livros por capítulo, mas o menino é geralmente muito largo, então você tem que colocar no bagageiro. Você botar na bolsa, ela não dura 15 dias, fura logo. E eu tinha que ir com um tanque de guerra. Era uma bicicleta pesada, de ferro e tal, mas quebrava o meu galho. Eu sempre mantinha ela mais ou menos organizada, dava para ir. E essa buzina, ela era de ar. É uma buzina que o pessoal usa geralmente em trem, em embarcação. Ela é bem sonora, bem legal, para você avisar a galera que você está passando. Só que eu tinha um brother na minha sala, que era Tiago Almeida, gente boa. Tal. Tá até pedalando pra galera agora, pedala pra caramba. É, né? Gente boa. Tem um bocado de besteira, mas é gente boa. Aí, é o pirata, exatamente. Aí ele deu uma buzinada na bike dentro da sala de aula. Aí foi aquele pá, deu tudo, né? E adivinha o laboratório do lado de quem era? Do prebento lá do professor. Aí ele chamou a segurança, disse que a bicicleta não entrava mais, bababá, foi aquela confusão na rural. Aí eu fui falar com o pró-reitor, que já tinha me botado para fora uma vez da rural, porque eu estava tomando cachaça e tal. Mas aí foi num outro momento, né? Aí eu fui lá falar com o reitor e falei, meu irmão, qual é o seu problema dessa vez? Não que eu fosse sempre lá, mas sempre ocorria, quando eu fui tentar a isenção, o acesso ao restaurante universitário por aluno carente, eu não sabia que era tão difícil provar que você era pobre dentro de uma universidade, é complicado.
Então, ele foi um dos caras que, mesmo não gostando da minha presença, ele viu a minha necessidade, me ajudou e eu consegui lá a bolsa. Então, eu tinha o almoço, não tinha o almoço, o jantar, porque eu não era de sala como é? Casa de estudante. Só a galera da casa de estudante que tinha as 2 refeições, ou as 3. Aí eu só tinha uma, mas me dei por satisfeito. Comida era ruim? Era, mas era comida. Então, sim, aí o cara proibiu a minha bicicleta. Aí eu fui falar com o pró-reitor e ele fez, ó, bicho, tu quer botar tua bicicleta na minha sala? Eu fiz, quero. Ele pensou que eu ia dizer não. Eu fiz, quero. Aí ele fez, então pronto, quando for a aula do cara lá, você traz a bicicleta pra cá, eu vou avisar a galera e você deixa a bicicleta aqui. Eu disse, tá bom. Aí o que acontecia? A gente ficava dentro da sala de aula e os professores trocavam. Quando esse camarada entrava na sala de aula, eu tirava a bicicleta. E ele ficou curioso, eu acho que ele nem descobriu onde era que eu botava a bicicleta. Eu levava a bicicleta para o salão do reitor, quando terminava a aula dele, pegava a bicicleta e botava lá de novo. E isso foi. Em todos os horários que eu estudei lá, de manhã, de tarde, de noite, eu andava com a bicicleta assim para baixo. O que acontecia com o camarada no sítio dos Pintos ali, tem muita gente que anda de bicicleta. Muita gente ali que não se locomove para o centro do Recife, porque por ali Casa Amarela e tal, é você encontra de tudo, então o cara não precisa se locomover muito. E você vê muito bicicleteiro, que é aquele camarada que não anda com equipamento, a bicicleta às vezes não tem freio, às vezes o cara está levando o filho para a escola, às vezes o cara está levando a mulher para o emprego, e volta, o cara está desempregado e tal, e anda na contramão, e anda na calçada, e anda não sei o quê. Então são pessoas que no lugar de receber crítica, eles deveriam receber informação. Muita gente ali, como eu pedalei muito tempo sem saber que eu tinha prioridade no trânsito. Muito tempo. Depois que eu tirei a habilitação e aquela revolta toda, eu falei, meu irmão, você tem prioridade. Eu disse, bicho, eu tenho prioridade no trânsito? Eu tenho. Seu veículo não tem motor e tal. Eu fiz, pô, vi o risco e as discussões que eu perdi por não ter informação. E eu já pedalava há muito tempo. Então depois disso eu vi que no lugar de você criticar e chamar o cara de bicicleteiro, eu sei que é difícil você consertar o erro das pessoas, ou dar uma direção e tal. Tem muita gente que não aceita uma ajuda e tal, alguma coisa assim. Mas você tenta. Algumas vezes você leva patada, outras vezes o cara encara de uma maneira legal e tal. Mas o complicado é você taxar o cara. Eu não taxo ninguém. O cara quer andar de bicicleta, quer ser bicicleteiro, quer uma coisa que eu acho horrível que a galera faz na bicicleta. É rebaixar a bicicleta. Rebaixar. Vocês nunca viram isso, não? Um guri que pega as bikes e deixa o pé de vela bem pertinho do chão, cara. Se ele fizer assim, ele freia com o pé de vela. Ele recolhe, é como se fosse um lowrider, tá ligado? Ele é chicano e tal. Eu odeio. Quem gosta de bicicleta, toma bicicleta. Não é o estilo. O cara vai tirar onda. Certo. Então, alguns caras de grupos e tal falam isso, né? Não, o cara é bicicleteiro e tal. Eu discordo. Eu acho que quem anda de bicicleta para transporte, por necessidade econômica ou por necessidade de tempo e tal, tem prioridade na via, independente do cara estar com a bicicleta cara, do cara estar com a bicicleta barata, do cara pedalar muito para chegar no trabalho, do cara pedalar pouco e tal. Porque é um meio de transporte limpo. Se o cara está errado na contramão, se não está com equipamento nem nada, a gente que tem acesso à parada é que tem que ir lá informar o cara, estudar uma maneira correta para não machucar o cara, entendeu? Mas é muito delicada a relação gente com gente, né? Às vezes você quer ajudar e o cara interpreta de uma maneira errada. Às vezes você desiste de ajudar e o cara também lhe taxa que você não quer ajudar o cara e tal. Então é muito difícil isso. Eu, pessoalmente, já fui taxado de tudo. De vagabundo. Uma vez, como eu já falei aqui, eu trabalho ensinando a galera a andar de bicicleta. Um certo sábado, eu passei, eu acho que 7 horas correndo atrás de bicicleta. 7 horas correndo atrás de bicicleta. E estava voltando para casa pela rua Zé Maria. E uma senhora, até bonita e tal, um carro legal, me trancou 2 vezes sem perceber minha presença. Me passou, trancou. Eu parei, vi a brechinha, passei. Depois ela foi, me trancou de novo, parei, não discuti, não fiz nada. Aí eu falei, agora ela não vai me trancar mais não. Eu fiquei na rua.
Por azar dela, a via oposta estava cheia de carro parado. Aí ela começou a buzinar atrás de mim. Geralmente eu não faço isso. Não paro para discutir com o motorista, com nada, porque eu tenho amor à minha vida e quero continuar pedalando até os 180 anos. Mas nessa hora eu já estava cansado, meio chateado e tal. Aí ela buzinou, eu parei a bicicleta. Aí eu olhei para trás, eu falei, diga. Ela falou, eu quero passar. Eu falei, eu tô passando. Não, minto. Eu reduzi, olhei para trás. Aí ela buzinou e reclamou. Eu falei, diga, eu quero passar. Eu falei, eu estou passando. Aguarde. Ela falou, bora, meu filho. Eu falei, você vai passar por cima. Aí ela fez, vou. Aí eu parei. Um torrando, desculpem a expressão, mas eu parei. O carro da mulher era grandão, um USB da vida aí. Aí eu parei, eu fiz tão passo por cima. Aí a gente resolve logo isso, eu vou para a calçada e pronto. Aí ela parou. Aí o motoqueiro parou, alguns caras do outro lado ficaram esperando só a reação, né? Aquela coisa do assistir a desgraça dos outros. Aí ela ficou naquela e tal, aí eu falei, posso continuar? Ela, vá, palhaço. Aí eu subi na bike, com medo da bexiga lixa, mas fui devagarzinho ali, esperando a porrada para pular. Resultado, ela foi atrás de mim acelerando. Quando acabou a fila dos carros, ela passou por mim. O que mais me chateou foi isso. Me chamar de vagabundo. 4 horas da tarde, eu fudido, cansado, com fome. Eu com fome, eu fico chato. Aí ela me chamou de vagabundo. Bicho, eu reclamei desse vagabundo uns 15 dias. Me doeu, porque eu, trabalhei desde 7 horas da manhã. Comi mal. Não que me bebo, comi fruta e tal. Mas não enche, velho. Tem que ter um negócio. Pra mulher, 4 horas da manhã, devia estar indo a um shopping ou, sei lá, um ginecologista. Não sei que diabo ela ia fazer de tarde. Mas a questão da pressa dela não combinar com o meu cansaço, é estranho você conseguir absorver isso. Eu sou contra a violência, totalmente. Mas eu sou humano e tem certas horas que você tem que partir para uma agressão verbal, ou um vai se fuder, alguma coisa assim, para você não ter um infarto. Mas eu não... Mas é aquela coisa, eu não incentivo violência, não critico a forma de... Eu tento ajudar. Às vezes eu faço, brother, contramão e tal. Né? Para você ver, a situação é tão complicada que às vezes você está no pedal de lazer, numa via ali no cantinho e tal, e vem um camarada do outro lado. Por segurança, a gente costuma avisar ao camarada que vem atrás, contramão. Contramão. E finda esse contramão que vai falando de pessoa para pessoa, ficar sempre na orelha do cara. Ele está passando e vai escutando contramão. Eu já vi o cara dizer, tá bom, eu já escutei. Tá ligado? E você ri da situação e tal, mas é como o cara tá ali, você vai fazer o quê? Vai jogar o cara pro meio da pista, você tenta proteger ele ali, mas tem gente que também não sabe se portar por desconhecimento do código, de como o cara vai se proteger e tal. E é muito complicado você tentar ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Eu não sei se eu falei muita coisa aqui, agora eu também me perdi. Não, conta aí. Eu não sei agora. É o seguinte, só avisar aqui, está aberto as inscrições, por favor, falar com Roderick, quem quiser fazer pergunta. Para JP, eu vou só modificar um pouco, porque não faz tanto sentido. Contar da experiência de São Paulo. Eu acho que, exatamente, a questão de São Paulo, a gente estava conversando de fora, e aí, como a questão aqui é a integração e tudo mais, eu queria que tu tentasse pensar na questão do se acontece isso em São Paulo, né, de ter racha entre grupos, que aqui a gente falou do grupo de pedal, que eles, alguns membros do grupo de pedal falam, né, mas... Algumas pessoas. Poucas pessoas falam, não, não respondem pelo grupo, nem nada. São pessoas que, infelizmente, Isso também acontece nos grupos de cicloativistas também. Muitas vezes já taxam as pessoas do grupo pedal como sendo todos desse formato, entendeu? Então, tipo, isso quer dizer, e se isso acontece lá, e também se falasse um pouquinho também, talvez, no intracicloativistas, se rola algumas coisas e tal, e como a gente, e assim, eu acho que, de tua parte, eu acho que tu podia passar, assim, talvez ideias de como a gente sanar nossas diferenças. Beleza, legal. Bom, muita história boa aí.
que eu tenho ouvido e inspirações aqui para até construir essa conversa, porque de fato teve algumas coisas que eu anotei aqui antes, por conta dessa experiência do grupo de pedal que eu participei ontem, sem querer, né? Então a gente estava em Boa Viagem, de repente a gente viu um grupo se juntando lá, acho que mais de 100 ciclistas, era o grupo Ciclistas de Cristo, e eles estavam indo lá para a Catedral da Sé de Olinda, né? Ah, Felipe, já era, vamos no embalo com eles, né? Ainda mais por causa que a gente tem uma semelhança com São Paulo, com Recife, que é o acesso das pontes, né? Sempre a parte mais chata de pedalar. Então quando eu vi, tem um grupo aí que vai guiando a gente, então vamos embora. E eu acho que, de fato, tem essa coisa do olhar, não estranho ou ruim ou torto, mas de distinção mesmo, porque eu e o Marcos, a gente era a margem de erro ali do Ibope do pedal, né? A gente era os dois sem capacete ali, né? Então a gente olhou uma hora e falou, velho, você tá com esse chapéu aí de savana, eu aqui sem nada, os caras tudo de capacete, já percebeu isso? É a nossa luzinha tota, porque a gente usou na viagem, tava sem bateria. Mas não rolou nenhuma distinção por conta disso. Foi de fato só uma coisa assim de eles olharem. Vocês estão vindo aonde, né? Tipo, é isso. E aí eu acho que basicamente porque a gente, e eu acho que a Falzone ela se sente culpada por muito tempo por conta disso, que é o estereotipar os grupos de pedal em todo o Brasil, né? Quando ela criou o Night Riders lá, ela falava, e tem entrevistas que ela já me mostrou dela, a reportagem dela quando ela era mais nova, falando velocemente sobre o capacete. Não, o ciclista tem que usar capacete. O ciclista não usa capacete é porque está pedindo para morrer, não sei o que. Sabe? O discurso dela, assim. E olha o que ela é hoje, né? Olha como ela fala hoje. E eu acho que isso que me faz refletir, conhecendo até mesmo o que eu vi em Nova York, que eu vou comentar um pouco, uma experiência que eu tive lá, é o amadurecimento do movimento de bicicleta nas cidades, né, do Brasil. Tem o Velocity, que é uma conferência internacional de bicicleta que acontece um ano na Europa, um ano fora, mas é de uma organização europeia, né, ECF, e o que a Falzone, o Zé Lobo, que é do Transporte Ativo lá no Rio, eles me contam assim, isso é uma coisa tão assim, X para eles, que nem passa perto da X para discussão, sabe? É a coisa, por exemplo, de discutir o capacete, de discutir como que você se protege. É uma coisa que vai permear assim, muito longe do que eles estão discutindo lá. Eles estão muito mais à frente. Por quê? Porque já teve um avanço maior sobre anos de ter uma associação de ciclista, anos de ter os grupos de pedal e pelotão e já tem isso institucionalizado também, e bem dividido e bem localizado qual é o seu território e principalmente para que situação que você vai usar o quê, né? Então não é julgar o cara porque você, não, bikeando já rola muito isso, poxa, a gente por estar falando de pedalar com confiança e segurança, sempre quando sai algum bikeando que está sem capacete vem encher o saco. E isso acontece então em São Paulo, mas o que eu percebi lá em Nova York, então contando esse episódio, que era lá eles já têm obviamente um amadurecimento muito maior dos movimentos e das organizações lá, então para eles assim não é uma questão capacete, eles até entendem muito bem assim, tem um uso muito grande de capacete, lá sinceramente eu vi uma grande maioria usando um capacete. E não tem uma questão de julgamento se você está usando ou não, simplesmente eles falam assim, não, pô, é legal usar. A prefeitura até faz alguns momentos naqueles, alguns festivais, alguns eventos que eles distribuem capacete de graça para a galera. Então acho que aí vem uma coisa interessante, que é tipo, beleza, vamos resolver esse assunto simplesmente dando se é isso que vai proteger mais ou não. Mas principalmente porque eles entenderem que o trânsito de lá é muito veloz. Acho que o amadurecimento que a gente está passando, a situação que você tinha falado também, o Glauco tinha comentado sobre o cara que está sem capacete ser taxado assim, é porque a gente o único trânsito que a gente conhece é um trânsito rodoviarista, né? Quer dizer, que a gente lembra, né? Porque já teve, São Paulo já foi uma cidade linda, cheia de bonde, cheia de ciclistas e infelizmente acabou isso. Então acho que é porque é o trânsito que a gente conhece. Então, na verdade, a gente quando começa a pedalar, e é a sensação que eu tive esses dias aqui em Recife, a gente se transfere no motorista para o ciclista, não necessariamente sendo agressivo em nada, mas pela velocidade. E aí pela velocidade você acaba julgando que você está pedalando rápido, você está pedalando em grandes vias, você está correndo risco que você tem que estar de capacete, você tem que estar pedalando com a roupa especial, você tem que estar colocando isso. Eu tenho tirado muito do meu discurso várias coisas que eu falava antes, tipo, usar roupa clara. Usa a roupa que você quiser. Acho que a gente tem que considerar que a bicicleta é
um transporte inclusivo, né, acima de tudo. Então, é só assim que a gente vai conseguir. Em São Paulo, o que aconteceu por muito tempo? De ter, sim, muitas das pessoas e lideranças de grupo de pedal representando os ciclistas na cidade de São Paulo. E a partir do momento que surgiu o movimento da bicicletada e surgiu os cicloativistas, ou surgiu lideranças que estavam falando da bicicleta urbana, ou seja, o uso da bicicleta como meio de transporte, não só como meio de transporte, mas no contexto da cidade mesmo, como um sistema, aí essa galera começou a ganhar mais voz e a galera dos grupos de pedal menos, né? Por quê? O cara tá falando um discurso que, tipo, então todo mundo vai lá e fica batendo depois. O jornalista fala, que matéria horrível, falou que entrevistou o cara X e tal. Então, acho que no final, hoje, o que a gente percebe é assim, tem algumas pessoas de grupos de pedal que tá querendo recuperar isso, entre aspas, e se integrando melhor, né? Ou se informando mais, informando para não julgar o bicicleteiro, para não julgar o cara que está sem capacete, ou mesmo adotar um outro discurso que não é o discurso do medo, que é isso que eu também vi muito pedalando de Aracaju para cá, e até mesmo em Recife, essa coisa da sociedade do medo, né? Não é perigoso pedalar. Tem uma região até que é lá próximo da casa do Enio, no caminho lá, que fala assim, não, gente, pedala lá porque rouba a bicicleta. Eu falei, eu não vi uma alma ali naquele caminho e pedalo assim, passei, pronto, né? O que aconteceu? Nada, mas pode acontecer com todo mundo. Então esse discurso de sociedade do medo acabou estimulando isso. E aí, de repente, você vê essas pessoas, essas lideranças também adotando o discurso. E os que não querem adotar sendo expelidos, de certa forma, assim, por conta disso. Então, acho que está fazendo mais sentido para as pessoas ouvirem esse tipo de conversa aqui e menos essa rejeição, essa negação do ciclista que não é ciclista porque ele não está preparado, ele não está equipado, ele não está com uma armadura para se fazer isso, né? E eu acho que a gente vai chegar num dia que aí sim a gente vai entender o que é esse X que eu quis dizer aqui, esse velocity, que tipo, vai ser só uma questão. Tipo, você usa capacete ou não é uma questão individual. Se você usa uma bicicleta baixa ou alta, ou do jeito que você quiser, é uma coisa da diversidade da bicicleta que permite isso. Mas principalmente a gente entender que ela é um meio de transporte inclusivo. A gente vai ter que começar a perceber isso cada vez mais e mais discutir políticas públicas e planejamento do que ficar na picuinha de a foto da Miciclo lá saiu um cara sem capacete, saiu um cara não sei o que com a bicicleta sem freio, não sei o que, fixeiro, não sei. Então acho que é isso que a gente vai começar a entender cada vez mais e acabar eliminando esse discurso aos poucos. Olha só, gente, já são 9h20, aí eu tinha planejado às 10 horas para também terminar aqui e a gente continuar conversando sem estar nessa interface microfone, plateia e tal, que não é tão convidativo, né? E aí, já recebi 6 inscrições aqui e aí eu acho que vamos fechar aqui nessa 6, tranquilo? Pronto, a primeira de Paipa. Opa, eu queria fazer 2 perguntas. Eu não vou fazer pergunta para o JP, porque ele já passou a semana inteira dormindo de conchinha e tal. E aí eu já sei todos os segredos dele. Mas eu vou fazer 2 perguntas. Uma diretamente para a associação, e aí eu acho que Daniel pode responder, que ele já está na mesa ali, quer dizer, sumiu. E uma para o Chico e para a Miriam, que é o seguinte, eu vou fazer logo a da associação, que eu vou aproveitar o gancho da pergunta que o Daniel fez, que eu queria saber qual a adesão. Eu saí da associação já faz mais de um ano, então eu estou totalmente alheio das coisas que, assim, de adesão e tal. E aí eu queria saber qual é a adesão das pessoas que utilizam a bicicleta mais como um lazer, principalmente dos grupos de pedal, qual é a adesão que eles têm, assim, com os ideais e as ideologias da associação. E a pergunta para o Chico e para a Miriam, sempre a gente vê as pessoas falando, não sei o que, hoje o grupo da gente saiu com 500 pessoas, hoje o grupo da gente saiu com
200 e botou 400 pessoas na segunda-feira de chuva e tal. E aí eu queria saber, pela experiência de vocês, de grupo de pedal, que desde 2006, então já faz 8 anos já que vocês já estão no grupo de pedais e tal, qual é a barreira que precisa ultrapassar para essas 500 pessoas que andam na segunda-feira à noite, elas comecem a utilizar a bicicleta como meio de transporte também? Tudo bem que a pessoa pode querer usar a bicicleta só como lazer, isso aí eu até respeito muito isso aí. Não consigo entender como as pessoas que pedalam tanto e como vocês, assim, eu conheço várias outras pessoas que só andam em grupo de pedal que pedalam muito mais do que se juntar todo mundo que anda no dia a dia aqui, tá entendendo? Mas só que essa pessoa ainda tem esse bloqueio. Aí eu queria saber da experiência de vocês, onde vocês enxergam o ponto-chave da pessoa ultrapassar a barreira do apenas lazer para passar para transporte ou para esporte, né? Aproveitando aí o gancho que o JP falou muito bem, que é tudo igual. Lazer, esporte e transporte é tudo igual na bicicleta, tá entendendo? A gente sobe na bike e pedala. Vai comigo. Respondendo a tua pergunta, se eu entendi bem, a adesão das pessoas que usam como lazer, né, a associação. Bom, logo na criação da gente, né, a festa de fundação e a festa de 1 ano aconteceu em dias, como é feriado, em dias de ciclofaixa de lazer, e a gente quis aproveitar isso, já que tem uma massa de ciclistas muito grande no local e para aproveitar. Então, tipo, a gente tem uma massa grande de associados, que eu diria que chega a 25%. Eu não estou lembrado, já fiz esses dados, mas eu tenho que olhar, posso até dizer depois. Mas chega a mais de 25% que só usa para lazer, e não usa como meio de transporte. Então, assim, digamos assim, que sob o apoio de ser um associado, de receber os nossos informativos, de estar cadastrado no e-mail, ou entrar na página no grupo do Facebook, né? Então, há uma certa adesão nisso aí. Agora, quanto à adesão para participar de ações, né, para participar do debate, eu acho que já é baixíssima, sim, essa adesão dessas pessoas. E não sei o porquê disso. Até apareceu aqui no sábado, né, que teve aqui a oficina e tal, e já começaram a aparecer algumas pessoas que eram associadas e que era a primeira vez que estavam vendo e viram uma coisa diferente e gostaram muito, né? Mas, assim, eu estou dizendo assim, a gente tem uma grande massa, digamos assim, de pessoas que usam somente para lazer, e a gente não, essa massa ela não realmente participa ativamente da associação. No entanto, a gente tem assim o de bicicleta ao trabalho, né, que aí tipo um pouco do que eles vão responder, que uma tentativa assim é o Bike Ange de vocês conhecem muito bem, mas a gente tenta, né, informar os nossos associados e tal de bicicleta ao trabalho, para eles, os que usam como lazer, tentar usar também para o meio de transporte e outras atividades. Quer responder? Em resposta a você, e complementando aqui também, eu vou fazer antes a complementação, nosso amigo. Em 83, eu participava de uma academia de ginástica, e quando a gente fechava a academia de 11h30, 11 horas, cada um saía com um apito, único e exclusivamente um apito, e a bicicleta. E a gente rodava. Então, quando eu vejo hoje, tá entendendo? Que as pessoas já usam capacete, que eu acho que é fundamental. O ano passado teve um acidente, um amigo nosso que desceu de ladeira abaixo e o capacete abriu. E se ele não tivesse capacete, ele tinha morrido. Né? Foi Gilson. Gilson. Abriu, o capacete abriu todinho, porque ele foi
de ladeira abaixo e foi no muro. Era uma trilha? Era não. Foi aqui no morro da Conceição. E não era trilha, era ladeira. Então, assim, quando eu penso que eu pedalava com um apito, sem lanterna nas bicicletas, né? Hoje em dia a gente já usa os pisca, usa lanterna, capacete e tudo, então é tudo que eu digo, é uma evolução, uma conscientização até da gente, tá entendendo? É lazer, mas a minha vida é fundamental, então eu quero fazer uma coisa segura, né? Como a gente faz a manutenção da bicicleta, calibra pneu antes dos passeios e tudo. Em relação a ser lazer e não meio de transporte, certo? A gente mora num clima quente. E muitas pessoas chegam a mim e dizem, Miriam, não tem como a gente usar, porque a empresa não ainda se muniu, pelo menos de um chuveiro decente que tivesse lá. Um banheiro, um toalete que tivesse pelo menos umas 3 chuveirões. Né? Eu vejo muitas pessoas dizerem isso. A Petrobras, que tem um amigo nosso, Eurico, ele conseguiu reivindicar um banheiro com chuveiro e ele vai toda vez do trabalho agora, ele mora na Torre e trabalha em Boa Viagem. Porque tem o chuveirão, porque ele pediu para implementar isso. Né? Mas graças a Deus, assim, a gente está vendo a consciência dos empresários, né, hoje em dia e está colocando chuveiro. Tem esse projeto junto com o pessoal do Pedala PE, né, que ela sempre dá umas informações a mim, por telefone ou pelo Face, que existe agora essa parceria deles implementarem certo chuveirão, porque realmente eu faço mais as coisas assim, andando, e comprei uma bicicleta dobrável, para mim foi meu presente do Dia das Crianças, para eu poder ir, quando eu quiser ir para o cinema, eu vou, desmonto ela e levo ela até para dentro da sala de cinema. Né? Porque ela tem uma sacola que eu penduro ela do lado e levo. Mas você veja, se a pessoa tiver a infraestrutura de um chuveirão, como eu vejo médicos de hoje em dia, tem 5 amigos meus que trabalham no Hospital Português e eles estão indo de Boa Viagem para o Hospital Português e tomam banho, tá entendendo? Mas eles reivindicaram essa estrutura de chuveiro, de armário, para eles deixarem as batas aí, roupa lá. E eu acho que a gente chega a esse ponto, da pessoa ver que é um lazer que leva saúde e por que não levar esse lazer também para meio de transporte. Bom, vou repetir algumas coisas aqui que Miriam falou. Primeiro, eu acho que uma das coisas cruciais que a gente o pessoal que pedala por lazer não migra para fazer outras coisas com a bicicleta, eu acho que o crucial é o medo de tudo. O cara tem medo do trânsito, tem medo de cair, tem medo de bandido, tem medo e esse é um dos pontos cruciais. O pessoal, eu tive uma orientadora na Rural que dizia que eu era um dos caras mais corajosos que ela conhecia, porque eu pegava a Avenida Norte em horário de pico, de madrugada e tal, e ia e voltava. Mas às vezes não é coragem. Eu não, de uma hora para outra, não enfrentei a Avenida Norte. Eu fui galgando, aos poucos você vai pelo cantinho e tal, você vai adquirindo experiência. Muitas pessoas que têm experiência, ou acham que têm experiência por pedalar em grupo, quem pedalar em grupo é diferente de você pedalar sozinho. Um dos pontos chaves é esse. A questão da infraestrutura, que não existe no nosso dia a dia, eu ia para a Rural, tomava um banho, às vezes não tomava porque não tinha água e tal, mas a questão do calor e tal, se o camarada que não tiver no seu ar-condicionado for para qualquer lugar no Recife e não chegar suado, ele é um ET. Porque todo lugar é quente. Se você chegar, subir um lance de escada, você vai transpirar, porque o seu corpo vai ter que respirar, senão você vai se dar mal ali. Então a questão da bicicleta, eu uso há muito tempo e percebi, acho que alguns de vocês vão concordar comigo, quanto mais você usa, mais você transpira e tal, essa transpiração não é a mesma transpiração daquele cara que vai ficar fedendo. Não sei com vocês, mas eu estou sempre cheirosinho. Pelo menos minha mulher diz. Até quando eu estou fedendo, eu estou cheirosinho. Então é aquela coisa, a questão do banheiro em si, eu tive um professor doido na Rural, eu acho que estudou na Rural, que é Rivaldo Doido.
Tem um cara lá de Química, que antes de dar aula, de 11 horas da manhã, ele dava 3 voltas numa quadra. E chegava dentro da sala de aula todo lado. E dizia que tinha que exercitar, porque não passava o dia dentro do laboratório e tal. E nunca morreu por causa disso. Então, a questão prática a estrutura não existe. É um fator crucial. Mas você, às vezes, consegue dar um jeito, guardar a bicicleta. Eu estou aqui, porque eu sei que aqui é um ambiente legal e tal, mas eu não me sinto bem em deixar minha bicicleta lá fora. Por quê? É aquela coisa, minha bicicleta e tal. Tem muita gente que vê isso, e principalmente quem paga caro na sua bike. Então o cara que pedala ali, ele está no seu lazer e tal, mas ele tem o carro, às vezes ele tem um horário diferenciado, não pega o pico toda vez. O cara tem medo, o cara não tem habilidade para tratar com o trânsito da mesma forma que ele trata com o carro. Ele com o carro ele é uma coisa, com a bicicleta ele é frágil e tal. Então tem pessoas que não conseguem assimilar essa coisa. Claro que com o trabalho do Bike Anjo e tal, eu tenho uma aluna no condomínio Eduardo Pontes, que o pai dela veio me perguntar se eu poderia ajudar ele a estudar uma rota para ele ir de carro para o trabalho. Porque ele não consegue mais fazer nada, porque ele perde muito tempo no trânsito. Isso. Aí ele quer que eu ajude ele, ele diz, bicho, quando você estiver com o tempo aí, eu venho aqui e lhe ajudo sem problema nenhum. Só que foi só uma ideia. Ele não me procurou e tal, e eu acho que ele nem vai querer tanto. Um cara que tem uma grana, tem uma filha e tal. Aquele cara que acha que se ele levar um tombo de bicicleta, ele vai morrer. Então é muito difícil você pegar um camarada desse que vive tecnicamente isolado de uma situação e mostrar a ele que não é esse bicho todo você pedalar, cara. Não é esse bicho todo. Você pedalar 10 km, 12 km e tal, você vai ganhar tempo, vai ganhar saúde, vai incentivar a galera a pedalar, vai diminuir poluição visual, sonora, entendeu? Química, mas você não pode abrir a cabeça do cara, botar isso dentro da cabeça do cara e fechar. Você tem que ter meios de chegar no cara para incentivar isso. E tem outras pessoas que, por mais que você insista, ele não vê a bicicleta como meio de transporte, nem a pau juvenal. Não tem jeito. Ele pedala 200 km, mas ele não quer pedalar 20 km para ir trabalhar. Então é uma questão muito pessoal, eu acho. Acho que é para o comentário que tem muito a ver com o que você falou agora, Bob, que é muitos comentários bem rápidos, né? Embora você não quis fazer a pergunta, mas eu vou responder mesmo assim, tá? Acho que a primeira coisa, assim, o que eu tive da experiência do grupo de pedal de ontem, assim, foi um pedal muito rápido, né? Embora eles falassem, o pedal de hoje não tem distinção, é desde iniciante até avançado. Eu falei, meu Deus, eu estou precisando então treinar um pouco mais. Mas eu acho que assim, a grande oportunidade que a gente tem com os grupos de pedal e que a bicicletada soube fazer muito bem em São Paulo, e acredito que aqui também, é receber as pessoas e aproveitar aquela oportunidade que tem 500 pessoas em cima da bicicleta para fazer algo daquilo, algo de continuidade. Seja um panfletinho falando, pô, e aí, por que você não continua? Ou tá aqui umas dicas para você pedalar para o trabalho se você quiser. O que você precisa para fazer isso, entendeu? Acho que é a oportunidade de você estar no momento em que você tem muitas pessoas pedalando todas as noites e despertar aquilo na cabeça. Que é o que a gente faz quando a gente chega no trabalho de bicicleta e alguém vem perguntar pra gente como a gente faz para pedalar e tal. Acho que esse é um comentário. E aí o segundo comentário, só para voltar aqui, acho que a Miriam estava falando assim, porque tem esse desejo, essa vontade de ver mais pessoas conscientizadas, e isso relacionado à proteção do ciclista. Acho que volto a dizer assim, o nosso desejo não deve ser necessariamente o ciclista ser mais consciente, mais protegido, mas a gente trazer uma segurança, e aí infelizmente a nossa palavra segurança é uma maldição, porque ela diferencia do inglês, que eles têm o safety e security, né? Que é a coisa de você ter uma segurança por causa uma segurança pública que não é a policial. Então acho que o exemplo maior para isso segurança, é você ver 30 policiais numa praça te protegendo ou 30 crianças brincando, jogando bola naquela praça. Então essa é a diferença entre o conceito que eles conseguem ter e a gente não tem. E aí, na verdade, o que a gente tem que batalhar mais e desejar cada vez mais é que a gente tenha uma segurança em que, da criança ao idoso, da mulher ao homem, do sul ao norte da cidade de Recife, as pessoas possam pedalar com segurança.
E aí vem de cada um a entender. Se o cara vai descer uma ladeirona, de fato, pode ser que ele teria sido muito melhor, ele se protegeu por causa do capacete. Mas o tipo de desejo que a gente tem que ter e a mudança de discurso, que é esse X que eu falei da conferência lá, é que eles nem passam por isso, porque eles entendem que a gente tem que dar segurança para todas as pessoas, seja independente do tipo de uso que ela vai fazer da bicicleta. Infelizmente, a gente aqui tem uma prática de uso na cidade da bicicleta de ser muito acelerado, o que faz, às vezes, inclusive, a gente tirar, nos distanciar da praticidade de como fazer um idoso ou uma criança pedalar na rua. Né? Porque a gente está sempre acelerado, não, as ruas são perigosas mesmo, porque você tem que pedalar numa média de 25 por hora. E não, a gente tem que começar a entender também como desacelerar a cidade para que a gente fale, por que eu estou pedalando 25 por hora? Talvez é porque a estrutura da cidade não está boa para mim. É bom. Na verdade aqui, quando eu pego a Rua da Lama para ir para a faculdade, eu passo todos os ciclistas que estão lá. Eu até hoje não sei porquê, se é porque a classe média come muito, ou se é porque a gente tem marcha, tá ligado? Mas por algum motivo, eu não sou um cara que pedala rápido, eu sou um cara que pedala bem devagar, eu passo 16 por hora, e passo todos eles, então eles, acho que realmente podem aprender dessa lição. Lígia, próxima pergunta. Boa noite. Eu acho que o problema que a gente tem, tanto de falta de comunicação entre os diversos grupos que utilizam a bicicleta, quanto dessa distinção que se faz entre bicicleteiro e ciclista, é tudo falta de informação. Porque, assim, bicicleteiro e ciclista são, no fundo, são sinônimos, tipo, você chamar a mulher ou guria. Então, aí depende da entonação que você usa naquela palavra. E aí vem da falta de informação. Quando você não conhece, aí você começa a depreciar aquela pessoa e usa aquela palavra para depreciar aquela pessoa. Aí, minha pergunta é, como é que a gente faz para... Acho que é o nosso caso aqui, não sei como é nas outras cidades, mas geralmente são as pessoas mais esclarecidas sobre bicicleta e regras de trânsito e tal, que fazem movimentos cicloativistas ou fazem outros tipos de movimentos para as pessoas começarem a pedalar. Como é que esses grupos conseguem chegar nos grupos de pedal para passar a informação? Para eles também... Porque, eu sou da opinião de que são muito poucos dentro dos grupos de pedal exatamente que têm esse preconceito, porque aí vai da educação de cada um. Então, como é que esses grupos que são mais esclarecidos e querem passar essa informação conseguem chegar em grupos de pedal? Aí eu queria dar uma sugestão, não sei se é viável, se é fácil ou não conversar com esses grupos para, por exemplo, aqui em Recife ou em Pernambuco, não sei, que tem dia 6 de dezembro, que é o dia do ciclista, eu não sei se é de Recife. Aí, se vocês acham que seria viável, por exemplo, conversar com todos os grupos para fazer um grande passeio nesse dia 6, para ver se a gente conseguir integrar, e a partir daí começar uma conversa para passar informação, nem que seja panfletagem, qualquer coisa do tipo, para tirar um pouco desse preconceito sobre esse nome ou sobre os outros ciclistas também. E aí é um caminho, né? Um outro caminho é você levar informação para aqueles que não têm, aqueles que estão andando na contramão, jurando que está mais seguro e tal. Enfim, a pergunta mesmo é essa. Vocês acham que tem condição de a gente chegar nos grupos de pedal e combinar uma coisa dessa? Ou não tem, sei lá, como teria que ser a abordagem para convidar? Estou pensando aqui em juntar com o próximo para fazer intervenção, para poder a gente acelerar um pouco. Clauber. Alô. Queria fazer uma pergunta mais dirigida para o colega de São Paulo, JP. Como é que ele está vendo a política pública na cidade de São Paulo com relação à mobilidade urbana, mais especificamente a bicicleta? Né? Porque chega algumas coisas interessantes da atual prefeitura que está tentando resgatar a cidade para as pessoas. Né? E eu pergunto se realmente está tendo uma evolução nos últimos meses, nos últimos anos, né? Conquistas
para uma cidade mais humana, para uma cidade com outros olhos para outros modais de transporte, valorizando o transporte público, o pedestre e a bicicleta, né? Se isso é fruto da organização e mobilização, de luta da sociedade organizada, mais especificamente dos grupos, né, mais politizados que defendem a bicicleta, ou se é fruto mesmo da própria crise da mobilidade urbana na cidade, ou também se é fruto dessa nova gestão da prefeitura, ou se é um misto disso tudo. Bom, vou passar primeiro para a primeira pergunta aí. Uma de vocês dois quer responder? A de Lígia. Eu fiquei até impressionada porque se abordou esse termo, certo? Do ciclista, de bicicleteiro, porque eu pedalo em mais de 10 grupos aqui dentro de Recife e graças a Deus não existe isso não, muito pelo contrário. Tem um ciclista que eu soube um tempo desse que ele é entregador de água, né? E ele chega lá com a bicicleta e um dos melhores médicos angiologistas aqui, que a gente nem sabia que era ele, porque conheci somente por Joca, certo? Chegou junto dele, foi no dia que eu descobri que ele era um dos melhores angiologistas, e disse, olha, está aqui meu cartão, me procure. E fez, inclusive, a cirurgia dele, sem querer saber o nome dele, sem querer saber a profissão. Então, assim, os grupos que eu participo, o pessoal é muito solidário, muito solidário. Aconteceu um caso agora do menino que roubaram a bicicleta dele, fizeram cota, porque ele não tinha condições financeiras, fizeram cota, inclusive eu participei dessa cota e a gente comprou uma bicicleta, certo? Então, assim, nos grupos eu não vejo esse tipo de preconceito. Eu vejo muito pelo contrário, eu vejo muito união, certo? E eu pedalo com grupos, vamos dizer, como o Pedal Clube, que a gente sabe que é o pessoal da classe elite dentro de Pernambuco, como eu pedalo com pessoas treinando do curado, que é grupo do curado. Eu sou madrinha, não, é o Aquabike. Eu sou madrinha, inclusive, desse grupo, tá entendendo? E o pessoal lá é gente porteiro, certo? Mecânicos, mas são pessoas assim, muito unidas. E quando existe a integração do grupo, há 2 semanas atrás a gente fez uma trilha, que estava o Venture Bike e o Maré Bike, não existe nem esse preconceito de olhar, muito pelo contrário. Eu vejo hoje em dia, atualmente, certo? Os grupos muito próximos. Porque no falecimento de Eduardo Campos, eu fiz uma chamada, certo? Pedindo aos grupos que fossem para o velório, e foram mais de 15 grupos que estavam lá, representados. Então, eu fico até assim, impressionada, porque esse termo foi abordado aqui, porque, pelo menos assim, no mundo que eu convivo de ciclismo, não existe mais, graças a Deus, esse tipo de preconceito. Existe uma união e uma solidariedade fora de série, certo? Assim, fora de série mesmo, de ajuda e de ajuda sem saber nem o nome da pessoa. O fulano está precisando, se Ciclano foi roubado a bicicleta, ele não tem condições. Ah, não, a gente vai juntar, porque ele merece estar aqui com a gente, e fizemos a cota comprando bicicleta. E isso eu estou falando em mais de 10 grupos. Mais de 10 grupos. Né? Não vou citar o nome aqui, mas mais de 10 grupos, entender? Que a gente pedala. Hoje, inclusive, a gente está com o Perturbike, mas a gente está aqui. Então, a gente está lá na segunda-feira, tem os grupos que saem na segunda-feira, tá entendendo? Tem um descolorido, que eu adoro, é Quênia. Quênia sai hoje, na quarta-feira, lá de Casa Flor. Então, assim, eu vejo muita solidariedade e fiquei até assim.